Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Amém. E aqueles que nos acompanham, desculpem estes minutos de atraso, acontece. Hoje as nossas redes sociais, a internet não queria arrancar, mas já cá estamos prontos para louvar o nome do Senhor. E obrigado a Deus por nos ter concedido e ter a oportunidade de entrarmos num novo ano. E aqui estamos nós neste novo ano prontos também com o mesmo espírito, com a mesma dedicação e com o mesmo amor de amar, servir e louvar o nome de Deus. Amém? Então, irmãos, convidávamos a ficar por uns minutos de pé. Oramos a Deus e já mencionamos os assuntos. Então vamos juntos orar a Deus nesta manhã. Querido Pai Celestial, ó Senhor, aqui estamos nós neste novo ano, Senhor, aqui neste lugar, para continuar, Senhor, a adorar-te, a louvar-te, a bendizer-te, Senhor, e agradecer-te por tantas bênçãos que nos tens concedido, ó Senhor. Deus, entregamos, Senhor, este novo ano que está a entrar nas tuas mãos, ó Senhor, e nas nossas vidas também, porque sabemos que tu prometeste estar connosco todos os dias até ao fim dos tempos, e por isso nós acreditamos e confiamos, Senhor, que tu vais estar connosco, ó Senhor. Deus, nesta manhã também, não quero esquecer os nossos queridos irmãos que estão a passar momentos difíceis, ó Senhor. Deus, e diz a tua palavra que se 2 ou 3 concordarem na terra, assim será feito no céu. E por isso, nesta manhã, aqui estamos unidos no mesmo espírito, orando pelo irmão João, pela irmã Terezinha, pelo irmão Luís Galrão, pela irmã Leonor, oramos pela irmã Armandina, oramos também pelo irmão Francisco, ó Senhor, continua a ajudar o teu servo, oramos pela irmã Florinda, oramos também pelo irmão Wesley e Liliana e os seus filhos que vêm em viagem, ó Senhor, guarda os teus servos, ó Senhor, oramos também por todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ó Senhor, Deus, que tu te possas mover nesta manhã em cada coração, ó Deus, e que tudo aquilo que nós vamos fazer seja para a honra do teu nome e para a edificação espiritual de cada um de nós, e é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço isto e agradeço, e juntos podemos dizer amém, amém. Então continuemos a louvar o nome do Senhor nesta manhã, amém. Aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, dizia o salmista, e nós dizemos também com ele, amém? Estamos aqui para honrar e glorificar o nosso Deus, e qual é a coisa melhor do que começar um ano louvando e glorificando o nosso Deus poderoso, amém? Então vamos louvar e engrandecê-lo, aleluia, santo és tu, Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Engrandecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Engrandecer ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Engrandecer ao Senhor comigo
todos exaltemos o seu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Graças damos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, amém? Aleluia. Poderoso Deus, graças te damos, Senhor. Santo és tu, Senhor. Quero estar na tua presença e poder te contemplar. Necessito estar contigo. Necessito adorar. Quero estar na tua presença e poder te contemplar. Necessito estar contigo. Necessito adorar. Estar na tua presença e poder te contemplar. Necessito estar contigo. Necessito adorar. Dá-me Dá-me de beber.
Aleluia, Senhor. Graças te damos, Pai Santo. Digno és tu, Senhor. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei o Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de amor. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei o Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desces como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Aleluia, Senhor. Aleluia, poderoso Deus. Oh, enche-nos, Senhor. Aleluia. Enche-nos com a Tua presença, com o Teu Espírito, Senhor. Precisamos mais e mais de Ti, Senhor. Mais e mais da Tua graça. Senhor, que o Teu Espírito possa resplandecer, Senhor. Aleluia. Possa cair sobre nós, Senhor, para nos guiar, para nos dirigir. Senhor, para nos ensinar, Senhor, para nos apontar para Ti, Senhor. Que o Teu Espírito possa resplandecer sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, nós damos graças a Ti, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor. Agora, Senhor, já que podemos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, queremos também ouvir da Tua palavra, ouvir, Senhor, a Tua mensagem, Senhor, aquilo que Tu tens colocado no coração do Teu servo, Senhor. Vem agora, poderoso Deus, dar da Tua graça sobre o Teu servo, Pastor Joel, Senhor, para que possa transmitir a mensagem que Tu tens colocado no seu coração. Abençoa cada um de nós, Senhor, que possamos continuar neste Espírito maravilhoso, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Irmãos amados, neste momento vamos receber o servo do Senhor, Pastor Joel, com a palavra. Amém? Aleluia. Estamos bem dispostos na presença de Deus, amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, já temos referido hoje, e já estamos num novo ano, não é? Mas eu, todavia, gostava de partilhar convosco alguma coisa que o Senhor tem colocado no meu coração, mas por isso eu gostaria de voltar ao período do nascimento de Jesus, para podermos refletir sobre alguns comportamentos que merecem a nossa atenção. E, portanto, o tema da minha meditação é precisamente este. Exemplos de comportamentos que merecem a nossa atenção. Irmãos, e a primeira reflexão já, não vou alongar-me muito, para dizer que a primeira reflexão é sobre o ambiente da sociedade no período do nascimento de Jesus. Mas, pelo relato bíblico, nós podemos ver que antes de Jesus nascer, nesse tempo a sociedade estava espiritualmente apática e indiferente com as coisas de Deus. E porquê isto? Porque, irmãos, desde o profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, até João Batista, que é o precursor, o primeiro profeta do Novo Testamento, decorreram 400 anos em que não houve profeta. O ambiente espiritual neste período, não, podemos dizer, era pouco ou muito pouco. E era este o ambiente que existia no período em que Jesus nasceu. Um ambiente de indiferença, de apatia com as coisas de Deus. Então, quando Jesus nasceu, o que é que nós percebemos? Percebemos que havia pessoas que não estavam à espera do nascimento de Jesus. Outros não estavam preparados para o nascimento de Jesus, não é? E as pessoas estavam muito apáticas, indiferentes. Havia muitas pessoas que não estavam conscientes do período que estavam a ver. Não obstante, eles conheciam. Eles frequentavam o templo, liam as Escrituras, liam as mensagens dos profetas. Eles sabiam tudo isto, mas estavam indiferentes. E estavam indiferentes, por exemplo, vamos ter 2 ou 3 exemplos. Primeiro, o próprio dono da estalagem onde Jesus nasceu, ele estava tão preocupado com a vida, com a azáfama daquele censo, que ele não se apercebeu que na própria sua propriedade tinha nascido o Salvador. Tinha nascido o Messias, o prometido. Mas nós sabemos que os pastores, eles receberam da parte de Deus a mensagem de que Jesus tinha nascido. Eles próprios foram ver Jesus. E diz Lucas 2,14 que eles continuaram a fazer alguma coisa importante. Eles transmitiram e divulgaram a mensagem, não é?
E da mesma forma os judeus continuaram indiferentes, mesmo quando os pastores disseram, nasceu o Messias, nós fomos ver, nós tivemos, mas eles tornaram-se indiferentes. Vejam o que é que diz aqui Lucas 2, 14 a 18. Diz que aconteceu que, ausentando-se dele dos pastores os anjos, o que é que diz lá? Disseram os pastores uns para os outros, vamos pois até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e cá está, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E agora, cá está o verso que eu queria chamar a vossa atenção. E vendo, o que é que diz lá? Qual é a expressão? Divulgaram a palavra acerca do menino que lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores tinham dito e nada mais, e ficaram por ali. Não houve um envolvimento espiritual, não houve um interesse, não é? Mas uma outra prova que eles não estavam muito voltados para este nascimento é que 2 anos depois, quando os magos chegam em Jerusalém para adorar o menino, que disseram que viram a estrela, aí é que os religiosos foram à procura de saber se era verdade ou não. Mas o que é que isto mostra? Mostra que realmente a sociedade estava completamente indiferente ao grande evento que foi o nascimento de Jesus. E agora queria trazer isto para a aplicação para os nossos tempos. E o que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu quero levar à nossa reflexão? É que ainda hoje há muitas pessoas, e não estou a falar do nascimento de Jesus, muitas pessoas que não estão envolvidos, não estão interessados, não no nascimento de Jesus, mas noutra promessa que Jesus deixou. Qual foi? A volta. Nós hoje ainda vimos muitas pessoas indiferentes a esta realidade. Não é? Nós próprios cristãos, as igrejas, tantos, divulgamos Jesus vai voltar, mas o que é que nós vemos na humanidade? Uma indiferença, tal e qual como naquele tempo, que as pessoas disseram, olha, Jesus nasceu, o Messias, nós vimos. Tá bom, ok. Eles disseram, tá bem, pronto, ok, fica tudo bem. E o que é que vemos isso hoje? A mesma coisa. Nós falamos, cuidado, nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus. Ok, está certo, mas ficam por ali. Então, irmãos, já que estamos a começar um novo ano, que Deus nos ajude a não estarmos neste ambiente, deste espírito da empatia, que nós nos possamos preparar para este dia tão importante que é a volta de Jesus, não é? Jesus prometeu, e nós sabemos que Ele não falha, porque as promessas de Deus, elas são verdadeiras, não é? Ele diz, eu vou voltar. Então que Deus nos ajude, irmãos, a percebermos isto, que nós hoje precisamos de quê? De estar preparados para este evento. Não para o nascimento de Jesus, porque Ele não vai voltar a acontecer, mas vai voltar o quê? A vinda de Jesus. Ele agora vai voltar como uma pessoa para vir buscar a sua igreja e depois reinar sobre este mundo. Amém? Então que Deus nos ajude, novo ano, a dizer, Senhor, me ajuda a estar conscientes desta grande realidade e não me tornar indiferente como muitos naquele tempo. Irmãos, contudo, e é importante agora vermos também aspectos positivos, este é um aspecto negativo, mas o aspecto positivo é que no meio daquela sociedade indiferente, no meio daquela sociedade apática e desinteressada, havia ali alguém que estava fervoroso, temente a Deus, que amava a Deus, que servia a Deus. Sabem quem era? Zacarias. Vamos ler o texto para os irmãos enquadrarem-se nisto, não é? Lucas 1, 5 a 7, veja o que diz ali. Existia no tempo do rei de Herodes, rei da Judeia, um quê? Um sacerdote, chamado o quê? Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E repare uma coisa, eles eram ambos, o quê? Justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, ambos eram avançados em idade. Irmãos, por intermédio destas palavras, vemos que no meio de uma sociedade tão indiferente, uma sociedade que não estava envolvida com as coisas espirituais, havia ali um homem
Zacarias, que era uma pessoa que tinha o quê? Um coração dedicado a Deus. Diz aqui o verso que nós lemos que ele era, verso 5, ele que era sacerdote. Ele servia no templo, não é? Zacarias, o significado do nome é Deus se lembra. Irmãos, e a realidade espiritual é que realmente é verdade. O nosso Deus lembra-se de cada um de nós. Deus não se esquece de cada um de nós, não é? Há um texto na palavra de Deus lá no Salmo 105 e verso 8 que nos ajuda a perceber isso. Salmo 105 e verso 8, o que é que diz lá? Diz que Deus lembra-se perpetuamente do seu concerto, da sua palavra que mandou, das palavras que ele disse, que prometeu até milhares de gerações. Lembra-se, amém? O nosso Deus não é alguém que se esquece de nós. Então é uma caminhada espiritual com esta confiança de que Deus se lembra de cada um de nós, não é? E a prova de que Deus se lembra é aquilo que aconteceu com Zacarias, não é? Que ele estava no templo a servir a Deus, estava a cultuar a Deus no momento da oração, quando um anjo de Deus chegou até ele, não é? E dar-lhe uma mensagem muito bonita e agradável. Sabe qual foi a mensagem? Vamos ler, irmão, já pode pôr Lucas 1,13. Olha o que é que o anjo lhe disse. Portanto, numa sociedade perversa, indiferente, o homem, Zacarias estava ali a servir o Senhor, num momento de adoração, cumprindo o seu coração, o seu desejo, e de repente, o que é que diz o anjo? Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas. E agora o que é que ele diz lá? Repara uma coisa. Porque o quê? A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. A tua oração foi ouvida. Meus irmãos, eu creio que todos que estamos aqui gostaríamos de ouvir da parte de Deus esta frase. A tua oração foi ouvida. Irmãos, por vezes, e não há dúvidas nenhuma que nós temos a nossa vida terrena e espiritual e nós oramos por isto e por aquilo, situações que nós gostamos e oramos e muitas vezes não vimos a resposta de Deus, mas irmão, o que é importante nós percebermos que há um dia em que Deus pode dizer com toda a tua autoridade, a tua oração foi ouvida. Amém? Podemos dizer amém? Irmão, Zacarias, não sabemos o tempo que certamente eles que eram avançados de idade e acreditamos perfeitamente que desde a sua juventude, se calhar era uma oração constante de Zacarias. Senhor, eu gostava de ser o pai. Senhor, eu e a minha esposa gostávamos de ser pais. Ó Senhor, ó Deus, tu sabes. Mas pareceu que o tempo passou e eles parece que estavam esquecidos. Mas de repente, o que é que vem? Um anjo e diz, a tua oração foi ouvida, não é? Irmãos, esta resposta, e repara agora, só foi possível, porquê? Porque ele era alguém que amava a Deus, era alguém que temia a Deus, era alguém que servia a Deus, e é por isso que Deus respondeu. Não é? Irmão, nós não podemos, muitas pessoas estão à espera que Deus faça. Irmão, as pessoas não podem estar à espera que Deus responda quando as pessoas não estão interessadas em Deus, quando as pessoas não vivem a comunhão com Deus, quando as pessoas estão afastadas de Deus. Deus não pode se revelar a essas pessoas, mas Deus revela-se a quem? A quem tem este coração dedicado a Deus, a quem está a servir a Deus, a quem ama a Deus, a quem procura buscar a Deus, irmãos, não é? Irmão, mesmo diante da falta do milagre que nós vimos, Zacarias nunca desfaleceu. Continuou orando, continuou buscando, esperando a Deus. Irmãos, porque há uma questão muito importante que nós temos que saber, que Deus diz que o seu relógio, não é? Não é o nosso relógio. Vamos lá ler em Isaías 55:8, para quem nos acompanha poder perceber. Olha o que é que diz ali o Espírito de Deus. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, esta é a realidade. O relógio de Deus não é o nosso relógio, não é? O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é? Então o que é que nós temos que ter? Temos que ter confiança em Deus, descansar em Deus, orar e buscar a Deus e não desanimar, não voltar para trás, não dizer, isto já não vale a pena, porque infelizmente é isso que acontece. Até
e desculpem a expressão, ou melhor, dizer isto, mas até mesmo dentro de pessoas que durante um tempo serviram a Deus, buscaram a Deus e de repente, porque isto que eles desejavam não aconteceu, porque isto que eles pensavam que ia acontecer não aconteceu, o que é que eles fazem? Afastam-se de Deus, afastam-se da igreja, nunca mais voltam à igreja, e depois o que é que dizem? Não vale a pena servir a Deus, por que é que eu vou servir a Deus? Fui fiel a Deus tanto tempo, nunca viu... Irmão, não é assim que nós temos que viver a nossa vida espiritual. Nós temos que viver a vida espiritual com este exemplo. E que estamos a começar um novo ano, que Deus nos ajude a dizer neste novo ano, Senhor, eu quero te servir, eu quero te continuar a amar, eu quero continuar a buscar, mesmo quando às vezes parece que o silêncio de Deus é grande, mas Deus tem o seu tempo para responder. Vejam que Zacarias diz que ele e Isabel já eram pessoas avançadas na idade, mas mesmo assim, ao fim desse tempo, o anjo chegou e disse, a tua oração foi ouvida, porque havia um tempo próprio, e nós hoje percebemos, não é? Nós hoje percebemos porquê. Porquê é que percebemos isto? Porquê? Porque Zacarias e Isabel iam ser pais de um jovem, de um menino, de um adulto, de uma pessoa que ia crescer e desenvolver. Ia ser o quê? O precursor, ia ser aquele que ia anunciar a chegada de Jesus. Por isso havia um tempo para isso. Certo? Não é? Jesus vinha no tempo que Deus tinha determinado. Não é? E quem é que vinha a anunciar? Quem é que estava projetado por Deus para fazer essa mensagem? João, o filho de Zacarias e Isabel. Portanto, o tempo estava no tempo de Deus. Só que Zacarias e Isabel, como humanos, como às vezes nós, queremos que o tempo responda quando nós queremos. Mas o tempo é de Deus. Amém? O controle está em Deus. Por isso nós só somos servos de Deus, só temos que dizer, Senhor, me ajuda a não desfaleceres. Oh, irmãos, todos nós estamos aqui e eu não tenho dúvidas nenhumas que todos nós temos tido durante tempo oração a Deus por isto, por aquilo, ao Senhor. Parece que as respostas não vêm, mas eu quero dizer nesta manhã a cada um, não desista, irmão. Continua a confiar em Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus não muda. Não é? Deus não muda e Deus continua a ser aquilo que nós queremos e acreditamos e aquilo que Ele prometeu. Ele continuou a orar a Deus, a servir a Deus, mesmo quando o milagre ainda não tinha acontecido. Mas graças a Deus, temos que ser pessoas que ouvem aquilo que Deus tem para cada um de nós. E onde é que Deus fala com cada um de nós? Entre todos, Deus, através da palavra de Deus, através do seu Espírito, e também aqui na igreja. Também aqui, quando vimos adorar a Deus, quando vimos servir a Deus, também é o lugar certo para Deus falar e mostrar aquilo que Ele tem em sua oração. Amém? Olha aqui, a tua oração foi ouvida. Amém? Irmãos, este é o meu desafio nesta manhã. Não desanime. Continue a ser fiel a Deus, continue a amar a Deus, não desista, mesmo quando parece que Deus se esqueceu de nós. Não, mas Deus não se esqueceu de nós. Diz a palavra de Deus, porque é que se uma mãe não se esquece de um filho, também Deus nunca se vai esquecer de nós, que fomos também comprados por um precioso sangue, que foi o sangue e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos ajude. No meio de uma sociedade indiferente, havia um Zacarias, que sejas tu e um Zacarias. Mais um outro exemplo positivo para nós também. Não foi apenas Zacarias. Também há um outro homem que também era alguém especial. Ali, o nome dele era Simeão. Lucas 2, 25 a 31. Vamos ler isso. Lucas 2, 25 a 31. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem, olha o que é. Ele era justo e temente a Deus. E agora, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Salvador. Irmão, temos também aqui um exemplo a seguir. Amém? Simeão, como nós vimos, também era alguém que tinha um coração voltado e dedicado para Deus. Não é? Simeão vivia confiante de que a promessa do Messias ia ser cumprida. Ele poderia dizer, não sei como, não sei como é que vai acontecer, mas que vai acontecer, vai.
E ele continuava a louvar a Deus e a dizer: Senhor, eu estou confiante na tua vinda. Senhor, tu vais enviar o Messias. Senhor, Senhor, porque ele era um homem, como diz aqui a palavra de Deus, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tinha comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava vivendo na sua vida, estava trabalhando na sua vida e ele estava confiante de que um dia o Messias ia vir. E porque Simeão vivia nesta esperança, um dia o Espírito Santo de Deus diz: vai ao templo. Irmãos, e quando nós vivemos em comunhão com Deus, quando nós temos esta intimidade e comunhão com Deus, Deus se revela a cada um de nós. E há um dia ou outro que Deus vai dizer: é aquilo que tu tens que fazer. Vai à igreja, olha que Deus está respondendo. Vem um anjo dizendo: a tua oração foi ouvida. Porquê, irmãos? Porque diz aqui diz o verso 27, Lucas 2, 27. E pelo Espírito foi conduzido. Foi ao templo, né? Espírito Santo move-se. Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Temos aqui mais uma reflexão. Quando somos pessoas com comunhão com Deus, Deus guia-nos. Deus orienta-nos. Deus indica-nos o caminho, amém? Para nós podermos edificar e solidificar a nossa fé, amém? Não podemos ignorar, irmãos, que muitas vezes o nosso inimigo trabalha nessa área. Quando nós queremos mais buscar a Deus, quando nós queremos mais dedicar-nos a Deus, é quando o inimigo levanta dificuldades, faz-nos perder o trabalho, traz uma doença à nossa vida, faz-nos perder amigos, parece que desmoronou a nossa vida, porque o inimigo quer desviar-nos de Deus, para que as pessoas possam dizer: não vale a pena servir a Deus, porque é que servir a Deus aconteceu isto e isto. Mas não, irmãos, nós não podemos desistir, irmãos, não é? Irmão, lembram-se daquele episódio, não é? Do procônsul que queria ouvir a palavra de Deus, lembram-se? E mandou chamar. O Paulo lá estava, não é? E este procônsul tentava desviar do procônsul ouvir a palavra de Deus, até que o apóstolo teve que repreender: em nome de Jesus, vais ficar cego. Irmãos, que Deus nos ajude. Nunca se esqueça de que às vezes, quando nós mais queremos aproximar-nos de Deus, mais o inimigo levanta ondas, levanta o vento, levanta tempestades, para nos afastarmos de Deus, para pensarmos de Deus: olha, isto agora não vale a pena. Não, mas veja aqui que o Espírito de Deus sempre nos guia, amém? Ele sempre nos guia. E o inimigo não, ele quer nos afastar de Deus. Mas se nós conseguimos vencer, e lembra-se do que é que diz a palavra de Deus: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti, permaneceis firme, quer dizer, não vou ceder, eu vou continuar. Se o meu projeto é assim, eu vou orar e que seja feita a vontade de Deus. Hoje é dia de ir à casa de Deus, eu vou. Hoje é dia de servir a Deus, eu vou. E aqui está ele, levando no templo, adorando o templo, foi buscar a templo. Irmãos, Simeão não encontrou Jesus numa outra situação, não. Ele foi quando quê? Quando foi adorar a Deus. Mas é quando nós adoramos a Deus que Deus muitas vezes fala às nossas vidas, amém? É quando estamos com o coração aberto, amém? E olha aqui, vamos voltar ao verso para ver alguma coisa. Quando o Espírito de Deus nos guia, é porque Ele tem alguma bênção para nós, amém? Deus nos guia para trazermos a bênção. E o que é que aconteceu aqui? Qual foi a bênção que Simeão teve? Olha aqui, não é? Verso 28 de Lucas 2. E então Simeão, que tomou em seus braços, quem? A Jesus, e louvou a Deus. E disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Né? E olha aqui a expressão que eu gosto: tomou em seus braços a Jesus. Irmãos, tomou quer dizer alguma coisa importante para nós refletirmos, não é? Irmãos, conhecer Jesus, saber que Jesus é o Salvador, saber que Jesus nasceu, não é? É bom, é importante e é fundamental. Mas, irmãos, nós precisamos de ir um bocadinho mais além. Nós precisamos de tomar Jesus, abraçar Jesus. Isto significa ter comunhão com Jesus, não é? Vejam que o Simeão, o que é que ele fez? Ele tomou nos braços.
Amém? Ele tomou nos braços, quer dizer, ele teve esta intimidade, esta comunhão, irmão. É o que nós precisamos em cada dia da nossa vida, não é? Não apenas saber que Jesus existe, que Ele é o nosso Salvador, mas precisamos de ter esta comunhão diária com Deus. Precisamos ter esta comunhão, esta relação com Deus, não é? E é por causa disso, quando nós temos esta relação, Ele depois tem uma expressão que também é de uma grande profundidade espiritual. Sabe qual é? É que o verso 29, quando ele diz: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. O que é que isto mostra? Mostra que Simeão estava preparado para se encontrar com Deus. Certo? Quando ele diz: Senhor, agora despede. Agora estou pronto. Estava pronto. Irmãos, e nós temos Jesus em nossa vida, amém? Agora temos é que estar preparados para o encontro com Ele, não é? Agora que Deus nos ajude a poder dizer como Ele: ó Senhor, eu estou pronto. Eu apenas, eu sei que Tu existes, mas Tu habitas em mim. Eu agora estou pronto, Senhor. Quando Tu quiseres me chamar, aqui estou eu, não é? Irmão, e Simeão olhou para o menino, orou e disse: Senhor, prontos. Agora, sim, Senhor, já vi a salvação. Já vi que por causa deste menino eu posso estar um dia na presença de Deus. Eu já vi que este menino é aquele que nos vai trazer a salvação. Agora estou pronto, Senhor. Já podes despedir o teu servo. Irmãos, que Deus nos ajude espiritualmente a que cada um de nós possa dizer ao Senhor: ó Senhor, eu estou pronto para seguir contigo. Seja o momento que tu quiseres, eu estou pronto. Porque eu tenho esta intimidade, esta relação com Deus. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a estarmos preparados para nos encontrar com Deus. Amém? Zacarias, Simeão. Mas temos um outro exemplo também, não é? 3 exemplos maravilhosos. Vamos a Lucas 2, 36 e 38 para ver mais um outro exemplo, não é? De alguém que também era alguém que tinha um coração dedicado a Deus. Este nome era Ana. Lucas 2, 36 e 38 e diz: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azar. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E agora? E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Oh, irmãos, que bonito. Aqui mais uma irmã, Ana, né? Era uma viúva, uma pessoa avançada em idade. Também da mesma forma como Simeão, ela o quê? Frequentava o templo com assiduidade, não é? Ela tinha prazer, ela tinha gosto de ir à casa de Deus e ela estava ali, não é? Já uma pessoa que podia ter dito: já a minha idade já está muito cansada, já não vale a pena. Não, mas ela tinha o mesmo fervor, o mesmo entusiasmo de ir adorar a Deus, irmãos. E ela também teve o mesmo privilégio de ver a bênção, de ver Jesus. E ela também, depois, o que é que ela fez? Mesmo com esta idade, ela divulgou, ela anunciou para dizer às pessoas que o Messias tinha nascido, o Messias tinha chegado, agora havia a redenção para Israel, agora havia a redenção para a humanidade. Oh, irmãos, que Deus nos ajude a entender isto. Às vezes é uma pessoa de idade, mas ela sempre com o mesmo fervor. Eu gosto é da expressão ali que diz a palavra de Deus: não se afastava do templo, né? Não se afastava, não quer dizer que ela vivia lá, não, mas era sempre que havia oportunidade estava ela tinha amor, paixão. Por isso o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter este exemplo desta mulher, Ana, que também nos deixa este grande exemplo de servir a Deus, independentemente da idade, independentemente, é sempre a sua juventude. Aquele texto da palavra de Deus diz que mesmo quando nós nos envelhecemos, o Espírito de Deus nos faz jovens, não é? Passamos a ser como águias que voam, não é? Porquê? Porque os que temem o Senhor, os que confiam no Senhor, Deus renova as suas forças. Deus ajuda, irmãos, que Deus nos ajude
a ter este mesmo desejo, este mesmo comportamento de desejar estar na casa de Deus para adorar e para buscar a Deus. Amém? Oh, irmãos, eu vou entrar em conclusão e vou terminar para dizer aos irmãos que realmente a realidade é que Jesus já nasceu. Amém? Tudo nos diz. Mas o que é mais importante é que não apenas Jesus nasceu, mas há uma outra promessa muito importante e eu já falei dela. É que Jesus vai voltar. Não é? Ele dizia aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Não é? Não se turbe, não fiquem tristes. Eu agora vou para o Pai, mas eu vou voltar. Vou voltar porque eu tenho um plano, um projeto e um desejo. É que onde eu estiver, estejais vós também. E esta promessa continua atual, não é? E, irmãos, e que Deus nos ajude a termos estes exemplos destas pessoas, não é? Que Deus nos ajude neste novo ano. Estamos a entrar no novo ano, que muitas vezes as pessoas fazem projetos, fazem planos para o novo ano. Amém? E temos que os fazer porque o Senhor diz que nós temos que viver neste mundo, é verdade. Mas uma coisa é certa, que entre todos esses planos, que no teu coração, na tua mente, esteja a dizer, Senhor, eu quero continuar a servir-te, eu quero continuar a amar-te, eu quero continuar a buscar a tua face, eu quero que tu continues a ajudar a minha vida, Senhor, porque eu te amo, eu te quero servir até ao dia que o Senhor nos chamar à sua presença. Então a minha conclusão é, irmão, vamos seguir o exemplo de Zacarias, Simeão e Ana. E não vamos imitar os outros judeus daquele tempo que, indiferente, não estiveram muito preocupados com a vinda do Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude, não é? Nós podemos dizer então agora, Senhor, despede o teu servo, não é? Que estou pronto. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Diz que podemos dizer de todo o nosso coração o quê? Maranata. Amém? Irmãos, há um hino na nossa harpa, e eu não sei se a gente vai tentar, não tivemos muita oportunidade, eu e o irmão Tony, viemos aqui um bocadinho a tentar procurar este, porque aquele hino do nosso canto de alegria que diz assim, não é? A nossa esperança qual é, meus queridos? É a vinda do Senhor, não é? E eu desejo que cada um de nós, neste fim do culto, mas no início deste novo ano, que possamos ter isto em nosso coração. Senhor, a tua vinda é o meu anseio, o meu desejo, amém? Oh, irmãos, que cada um de nós não imite aquele homem da estalagem, não é? Afinal, o Messias nasceu na sua própria propriedade e ele nem deu a importância a isso, não é? Que Deus nos ajude, amém? Irmãos, então, se for possível, o irmão Tony, ele vai aqui chegar, eu não sei se a gente vamos conseguir, mas eu gostaria de terminar o nosso culto nesta manhã, a voltar a cantarmos este hino juntos, não sei o que é que a gente vai conseguir fazer, mas vamos fazer o nosso melhor, que diz que Jesus sim vem em glória, ele vem, ecos a nova pelo mundo além, não é? E diz, nossa esperança é a sua vinda, amém? Eu não sei se eu vou conseguir ajudar os irmãos e eu, o irmão Tony, gente, como disse a vocês, não ensaiámos, não tivemos muito tempo para isso, mas vamos fazer o nosso melhor, juntos vamos cantar e vamos terminar o nosso culto, irmãos, dizendo ao Senhor que o nosso desejo, a nossa vontade é o quê? Diga comigo, a sua vinda, amém? Amen. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem com a nova
alusão ao grande feito da ressurreição. E no segundo, que em breve se levantarão da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vemos a velha raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, vê a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do seu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem e sentindo na adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Da glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da velha raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Aleluia! Podemos dar realmente uma salva de palmas para Jesus, amém? Amém, irmãos. E vamos viver de acordo com esta grande esperança que o Senhor vai voltar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelos bons momentos que temos passado aqui na Tua presença, Senhor. E obrigado porque nós temos esta esperança, Senhor, que Tu vais voltar. Agora, Senhor, ajuda-nos a ser fiéis a Ti, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, ó Senhor, a procurarmos em cada dia neste novo ano, estar aqui com um propósito, Senhor, de Te adorar, de Te servir, de Te amar, de viver em intimidade contigo, ó Senhor, para que Tu possas também ajudar-nos a dar-nos força para caminhar até o dia que Tu venhas buscar a Tua igreja. Irmãos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.